para os fãs de esporte em geral, aqueles que têm um esporte em particular, são dias que eles esperam com muita expectativa. E ficam ligados, né, em todos os jogos e a televisão, que às vezes fica em casa até ociosa. Nesses dias ela trabalhou mais um pouquinho para poder assistir aquele jogo, aquela apresentação. E quem gosta de esportes e quem assistiu a alguma modalidade ou que leu as notícias depois, pode ter muitas histórias inspiradoras ali, de pessoas que tiveram uma grande determinação, que foram persistentes, que foram perseverantes, que olharam para aquele alvo e foram em frente para conseguir, para vencer. E lá em casa não tem nenhum fã de esporte, não. Nem meu marido, nem eu, nenhuma das crianças ainda é fã de nenhum esporte. Então a gente não ligou muito lá. Quando começaram as Olimpíadas, legal. Mas teve um esporte em particular que a gente curtiu assistir, que a gente vibrou, que a gente ficou tenso, que foi a ginástica artística. Talvez vocês também tenham ficado lá tensas, vai cair, não vai cair, como é que vai ser na trave, né? A gente aprendeu alguns termos técnicos e a pontuação e achou que era injusto, que não era injusto, enfim. E é interessante que toda a vida dá oportunidades para conversas intencionais acerca da palavra, dos caminhos de Deus, e a gente aproveitou isso. O que é necessário para um atleta de alto rendimento chegar ali onde ele chegou? É da noite para o dia isso? Ele acordou e disse, eu vou para as Olimpíadas semana que vem? Não é assim. O que é necessário? Quanto esforço é necessário? Na ginástica, por exemplo, quantas horas de treino? Imagina quanta dor um atleta daquela não sente em cada queda, em cada contusão. Isso requer muito da pessoa. Às vezes ela abdica do lazer, ela abdica de comer o que ela gosta, ela abdica de tanta coisa para que ela possa alcançar aquele objetivo. As ginastas, inclusive, elas abdicam de serem altas ou de terem um shape que elas talvez achassem mais bonito. Vocês percebem que elas são todas baixinhas, o corpo, os ombros são mais largos, o quadril é mais estreito, até a forma, né, por conta do treinamento vai mudando. Quanta dedicação. E talvez vocês também tenham se tornado fãs da Rebeca, que eu nem sabia que existia. Né? E agora todo mundo só fala da Rebeca, porque a Rebeca, porque a Rebeca, e só o exemplo dela já seria motivação suficiente para você colocar um objetivo e você ir em frente. Eu não sabia quem era, então eu fui olhar, a gente fica curioso, vai querer saber um pouco da história dela, e a gente ouviu que ela é filha de uma mãe solteira, que trabalhou como empregada doméstica para sustentar seus 8 filhos, e que não tinha dinheiro, às vezes, para pagar a passagem de ônibus para ela ir para o treino, e o treino era num centro, era algo, um projeto social, e muitas vezes a mãe andava muito para que a filha pudesse usar o dinheiro da passagem da mãe e ir para o treino. Depois melhorou, comprou uma bicicleta, e o irmão ia levando na bicicleta. Enfim, é superação. E mesmo quando ela já começou a competir profissionalmente, precisou se submeter a uma cirurgia séria no joelho. E uma vez, e 2 vezes, e 3 vezes. Imagina quando ela voltava de uma cirurgia dessa, como era a recuperação, como era lento, como era doloroso. E cada dia ela tinha que ir um pouquinho além, e avançando, apesar da dor, apesar da dificuldade, para que ela chegasse ao desempenho que ela almejava, o que ela queria. E eu acredito que mesmo que ela agora tenha conquistado a fama e tanta medalha, e é a maior medalhista olímpica do Brasil e tudo isso, ela ainda vai continuar fazendo todo esforço. Vai exigir sangue, suor e lágrimas para ela conseguir saltar mais alto, para ela conseguir parar mais firme, para ela fazer movimentos mais precisos. Ela não vai ficar satisfeita com o desempenho de agora. Imagina se 3 anos, 4 anos atrás ela ficasse satisfeita com o desempenho que ela teve, até onde ela chegou. Maravilha! Ela não teria chegado até onde ela chegou, ela não ia ter recebido a glória que ela recebeu, as medalhas que ela recebeu. Certamente ela quer avançar ainda. Ela quer conquistar um pouco mais. A gente não ia esperar algo diferente dela, não é? Ela vai continuar lutando. Se ela vai chegar, se ela vai brilhar de novo e ter tanta medalha, nós não sabemos, mas sabemos que ela vai continuar se esforçando. E esse esforço para ir além, para ir mais longe, é o que Deus quer de nós. E é o que nós devemos sempre querer. Avançar, ir além. O apóstolo Paulo, ele gostava de usar metáforas da vida cotidiana para nos trazer verdades profundas da fé. E ele amava usar a metáfora do atleta. Vários textos nós vemos Paulo falar sobre isso. A Timóteo, lá em 1 Timóteo 4, 7,
Abra lá. Primeira Timóteo 4, verso 7. Nós vamos ler da parte B ao verso 8. Ele disse: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Exercita-te pessoalmente na piedade. O termo exercita-te é gumnazo, mas se escreve a transliteração do grego é G-Y-M, gimnaso, nós poderíamos dizer. É de onde vem a palavra ginásio, ginástica, gym. Vem desse exercita-te. A ideia é de um esforço contínuo. A ideia é de ir além, cada vez mais forçando um pouco o corpo. E ele diz que o exercício físico para pouco é proveitoso. Ele não está dizendo que não é proveitoso para nada. Ouviu, Paula? Mas ele faz um contraste aqui dos benefícios temporais que o exercício físico traz, dos benefícios eternos que o exercício na piedade traz, mas que é uma eternidade que toca a vida aqui e agora, porque é para a nossa vida aqui e para que há de ser. Lá em 1 aos Coríntios 9, 24, eu vou esperar você abrir. Aprendi. 1 aos Coríntios 9, 24. Diz assim: não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio? Correi de tal maneira que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Assim corro também eu, não sem meta. Assim luto, não como desferindo golpes no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Quanto esforço cada atleta precisou desempenhar ali, durante toda a trajetória, naqueles dias ali, para alcançar uma coroa corruptível, uma glória passageira. Muitos correm, só um ganha. O pódio só cabe 3. É diferente da nossa corrida. Nós corremos e todos os fiéis vão receber a coroa. Nós corremos não querendo suplantar o nosso irmão do nosso lado. Nós corremos querendo levar os nossos irmãos junto conosco. Ajudando quando um tropeça a levantar. Ajudando os mancos. Carregando, muitas vezes, a nossa corrida é muito diferente. Mas ela exige de nós o mesmo empenho. Ela exige de nós a mesma dedicação. Os termos são muito fortes que Paulo usa aqui. Ele esmurra o corpo. Ele corre, não sem meta. Como quem está louco, seguindo aqui agora essa meta, agora essa meta, agora essa meta. Já viu pessoas assim? Elas têm um alvo. Aí elas vão. Aí daqui a pouco, não é isso não. Aí vem para cá e vão. Elas nunca conseguem terminar nada do que elas começam. Elas vivem perdidas, de alvo em alvo, de meta em meta, de plano em plano, e nunca chegam a lugar nenhum. Não chegam aonde o Senhor Deus quer que elas cheguem. E agora eu gostaria que vocês abrissem, por favor, em Filipenses. No capítulo 3, nós vamos ler os versos 12 a 14. E deixe marcadinho esse texto que a gente vai voltar para ele depois, embora a gente vá passar por outros. Filipenses 3, 12 a 14. O apóstolo Paulo diz assim: não que eu o tenha já recebido ou tenha já obtido a perfeição, mas prossigo para conquistar aquilo para o que também fui conquistado por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam
e avançando para as que diante de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Percebe qual é a busca de Paulo, em que direção ele corre e por que ele se esforça. A jornada do crente, ela começa com Cristo e ela termina em Cristo. Por isso que nós sabemos ele é o autor e o consumador da fé. Eu ouvi hoje algo de manhã de uma irmã que não queria ir para determinada igreja porque naquela igreja só fala de Cristo, só fala de Cristo, só fala de Cristo. Como eu vou ficar nessa igreja que só fala de Cristo? Gente, é uma coisa muito séria isso. Como é que as pessoas não querem ouvir de Cristo, que é a nossa própria vida? O que elas querem colocar no lugar de Cristo? Tem uma pessoa que disse uma vez para um pastor lá da igreja: de que adianta todas essas bênçãos, ter sido escolhida, ter sido remida, ter sido salva? Que me adianta Cristo se eu não tenho um marido? Realmente você não conhece a Cristo. Ele é muito melhor do que qualquer marido. Se eu não me satisfaço em Cristo, eu não vou me satisfazer com o marido. Nosso contentamento tem que estar nele. Ele é o alvo. A busca do crente é por Cristo. Ele vai ser o fundamento e vai ser o alvo da vida cristã. E Paulo tinha essa verdade muito bem estabelecida na mente dele. E a vida dele mostrava que estar em Cristo, que ser como Cristo era mais valioso do que qualquer coroa de louros. Era mais valioso do que a aprovação dos judeus. Era mais valioso do que a própria vida dele, posta em risco sempre por conta da pregação do evangelho. Cristo era valioso. E ele fazia isso porque ele comparava os benefícios da coroa, da glória humana, do respeito dos judeus, da sua própria vida, com os benefícios eternos que Cristo prometeu. Ele observava as coisas da terra de uma perspectiva do céu. Como as coisas mudam para a gente quando a gente começa a olhar para as coisas da terra na perspectiva da eternidade. E a gente precisa entender que a nossa vida é um ponto. Pode ser um ponto que dura 80, 90, 100 anos, mas ela é um ponto. E a eternidade é uma linha contínua que vai e vai até o infinito. O que é esse ponto quando você olha para essa linha? É nada. C.S. Lewis gostava de dizer que a nossa vida aqui era como a capa e a contracapa de um livro, mas que todas as aventuras iam começar quando essa vida aqui acabasse e a próxima começasse. Minhas irmãs, como a gente precisa ter isso em perspectiva, para que a gente não valorize a coroa de louros que vai murchar, ou a medalha de ouro que um ladrão pode entrar em casa e roubar. Eu soube que teve gente aqui que já aconteceu isso. Levou todas as suas joias, todos os seus colares. E o que fica é muito mais precioso. E é por isso que a gente precisa pedir ao Senhor: Senhor, me ajuda a pensar na eternidade. Casamento, filhos, uma educação, proficiência em qualquer coisa, idioma, esportes, música, todas essas são buscas lícitas, coisas boas que nós podemos desejar, que nós podemos nos empenhar. Mas essas buscas, elas devem estar submetidas a uma busca maior. Que é essa? É para esse alvo. E as outras coisas que eu vou buscar não em detrimento deste alvo maior, mas por conta deste alvo maior. Eu posso ter grandes ambições, mas eu preciso ter grandes ambições para Deus. Eu posso desejar mais, mas para que eu possa glorificar mais ao Senhor. Eu posso desejar ser mais inteligente por muitos motivos. Porque eu quero discutir com os doutores, porque eu quero ser reconhecida, porque eu quero escrever muitos livros, porque eu quero um currículo maior. Esse não é o alvo. Eu posso pedir ao Senhor: Senhor, me dá mais inteligência, me dá mais compreensão do mundo, das coisas, das ciências, da literatura, de tantas coisas maravilhosas que o homem já fez, para que por meio disso eu possa te glorificar. Eu posso buscar o casamento e orar pelo casamento e construir um bom casamento, mas que esse não seja o alvo, mas um meio para o meu alvo de glorificar o Senhor, de prosseguir em conhecer ao Senhor a cada dia. Filhos são bênção, mas o meu alvo não é ter filhos, o meu alvo é: Senhor, se o Senhor me der filhos, que esses filhos possam ser apresentados ao Senhor, que eles sirvam para o avanço do teu reino, que o Senhor me santifique por meio da maternidade. Quem é mãe sabe
que a maternidade é um fogo refinador, como disse uma autora. É quentura. Mas que não seja o fim, que não seja a meta, o alvo final. Mas por conta do meu alvo final, eu busque todas essas coisas. Eu posso ser, sim, ambiciosa. Temos que entender isso, uma ambição santa, uma ambição redimida, porque o alvo é que o Senhor seja mais glorificado, mais conhecido através das nossas vidas. Então nós temos que estar prontas para deixar tudo que nos atrapalhe, como esses atletas deixam. Muitas vezes a convivência com a família, ou fazer o que gostaria de fazer, dormir mais, enfim, tudo que atrapalha nesse alvo. E abraçar tudo que nos impulsiona no sentido desse alvo, que não está em nós, não está aqui, não é nada terreno, mas é o próprio Cristo. E Paulo começa esse trecho da carta que nós lemos com a declaração que certamente deixou os filipenses assim surpresos. Como é que ele começa lá nesse texto de Filipenses 3? Não que eu já tenha recebido ou obtido a perfeição. Como assim, Paulo? Você não é o super crente? Paulo, você é o nosso herói. Você pregou o evangelho para nós, você está caminhando com o Senhor, sofrendo desde o dia 1, que Cristo te encontrou no caminho de Damasco, tendo que fugir ali. Foi um começo de vida com o Senhor bem atribulada. E o Senhor trabalhou tanto em Paulo, e o Senhor humilhou tanto Paulo para que ele não confiasse em nada daquilo que ele trazia, aquela bagagem judeu de judeus, e benjamita, e circuncidado, e educado aos pés de Gamaliel, e fariseu, e tantas coisas que Paulo tinha, e o Senhor fez ele perceber que aquilo era nada. E que conquistar Cristo e conhecer a Cristo e ser achado em Cristo era tudo. Paulo recebeu revelações que ninguém mais recebeu. Paulo foi usado para escrever a maior parte do Novo Testamento, a doutrina sobre o qual a igreja foi construída. Paulo sofrendo, sendo açoitado diversas vezes, passando por naufrágio, passando até por picada de cobre, tanta coisa que ele enfrentou e cadeias. Como assim, Paulo, você não alcançou? Como assim você não chegou lá ainda? Ele escreveu cartas que eles mesmos recebiam como a própria palavra de Deus, como é a palavra de Deus preservada que chegou até nós. Ele era o exemplo. Podíamos seguir o exemplo de Paulo em todo o seu procedimento, porque ele era imitador de Cristo. Como assim? Ele queria agradar o Senhor mesmo que fosse morrendo. Quer vivendo, quer morrendo, ele queria estar com o Senhor. Ele aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação. Quem mais aqui aprendeu a estar contente em toda e qualquer situação? Paulo aprendeu. Como é que você pode dizer, Paulo, que você não alcançou? Matthew Henry, ele explica que onde há verdadeira graça, aí há um desejo por mais graça e uma necessidade para alcançar a perfeição em graça. Onde há graça, aí há um desejo por mais graça. A gente não pode se satisfazer com as coisas daqui, mas a gente não pode deixar de nos insatisfazer. Existe essa palavra? Não podemos deixar de ter insatisfação com a quantidade de graça que a gente tem hoje, com o quanto de Jesus eu conheço hoje, com a minha consagração hoje. Eu não posso me satisfazer. Warren Wiersbe, que eu já citei, um comentarista bíblico, ele apontou que uma insatisfação santa é o primeiro elemento essencial para avançar na corrida cristã. Uma insatisfação santa. Eu não posso estar satisfeita. E essa insatisfação santa, ela é resultado de uma avaliação honesta de nós mesmos. Paulo, quando ele pensava acerca da vida dele, do que ele já tinha alcançado, ele não se comparava com os outros crentes, ele olhava para Cristo. E ele via Cristo como paradigma, como modelo. E ele constatava. Aí era óbvio, eu não alcancei a perfeição, eu não sou igual a Cristo. E se ele não era minha irmã, imagine eu. Se ele olhava e via tanto que ele ainda ia ter que caminhar na vida. E eu? E eu não sei você, mas às vezes me dá uma tristeza. E eu penso, Senhor, já tem mais de 20 e poucos anos de convertida. Nasci na igreja. Apesar de, na adolescência, ter ficado meio rebelde, só aos 18 anos ter voltado aos caminhos do Senhor e realmente me dedicado e me entregado ao Senhor.
eu podia saber tão mais. Eu podia ter tanta experiência mais profunda com o Senhor. Eu podia ter adquirido uma maturidade tão maior. E por que isso não aconteceu? Eu vou culpar o Senhor por isso? Não. Foi minha preguiça, foi porque eu estava buscando outros alvos, foi porque eu desejei me saciar em outras fontes. E nós não podemos nos acomodar na nossa caminhada. Uma das coisas que mais me humilha é ler biografia. E a gente tem tanta biografia boa para ler, de mulheres fiéis. Tem um livro que é Mulheres Fiéis e o Seu Deus Maravilhoso. Tem Mulheres da Reforma. Aí tem a Elizabeth Elliot. Aí tem tantas outras, tantas biografias maravilhosas que nos mostram pessoas que dedicaram toda a sua vida, que abriram mão de conforto, que abriram mão de riquezas, que abriram mão de perseguirem seus próprios planos para cumprir a vontade do Senhor. Estavam dispostos a sofrer por amor a Cristo. Isso me leva a pensar que, embora o plano de Deus para a vida deles fosse aquele, e o plano dele para a minha vida fosse diferente, eu não posso me contentar com uma vida cristã medíocre. Uma vida cristã medíocre não é a vontade de Deus para você. Sabe aquela manutenção? Eu vou para a igreja, aí eu vou para casa, e aí eu escuto aqui um versículozinho. Uma vida cristã medíocre, que não exige, eu já falei isso, uma grande fé, e que tudo na minha vida é praticamente igual do meu vizinho, praticamente igual do meu colega da faculdade. O que muda aqui na igreja, que eu vou na igreja no domingo. De vez em quando eu vou no acampamento de mulheres, e o resto é tudo parecido. Tudo na nossa vida tem que ser diferente. A nossa fala tem que ser diferente. O nosso pensamento deve ser diferente. O nosso casamento deve ser diferente. A nossa maneira de trabalhar, de estudar, tudo deve ser diferente, porque o meu alvo é diferente. Se eu estou caminhando para outra direção, como é que eu vou conseguir caminhar para e passo com essas outras pessoas? Não tem como. O meu alvo é diferente, a minha caminhada é diferente. E muitas vezes a gente se acomoda porque a gente não tem Cristo como paradigma. Mas eu escolho uma irmã da igreja. Aí ela vai ser meu paradigma. Aí eu me comparo, às vezes, com quem está andando mais devagar, sabe? Com quem está mais lento, que dá uns tropeções, que cai, a gente tem que ir lá, levantar. Aí eu me comparo com essa pessoa porque eu me sinto bem. Ah, não, eu tô bem na minha caminhada, eu tô firme, eu tô fiel, eu tô servindo, tô consagrada. Porque eu tô olhando para alguém que está com dificuldade na caminhada. E concorda que isso pode nos levar ao orgulho? Ou a não nos esforçarmos para irmos além? Imagina uma ginasta que olha para todas as outras, Simone Biles, sei lá. E aí agora ela viu, né, que tem a Rebeca. Então ela diz, não preciso treinar tanto, porque eu vou chegar lá e vou ser a melhor mesmo. Ninguém vai tirar uma nota melhor que eu no solo, ninguém vai... E aí ela se acomoda. A gente pode se orgulhar da nossa formação religiosa. Ah, porque eu estudei no seminário tal, porque eu fui aluna de fulano de tal. A gente pode se orgulhar do cargo que a gente tem na igreja. Ah, porque eu sou líder desse ministério, daquele ministério, ou porque eu sou casada com o pastor fulano, ou por ter nascido na igreja. A gente imagina aquela pessoa, a mãe nascendo, o menino nascendo aí no banco da igreja. Eu nasci na igreja e fui. Eu nasci na maternidade e tal, você nasceu na igreja. A gente se orgulha disso, né? Nasci na igreja, e muitas vezes eu me agarro a isso, e não a Cristo. Ah, eu tenho uma herança, eu sou a 5ª geração de presbiterianos, meu marido gosta de dizer isso. Eu sou a 5ª geração de presbiterianos. Ah, não crê não? Né? Não confessa a Cristo não para ver se esse teu currículo vai te levar para o céu? E Paulo tem essa ideia dessa avaliação honesta de si. E lá em Romanos 12, 3, eu vou dar tempo para você abrir. Esse texto de Romanos 3 vem logo depois daquele que a gente viu ontem, né? Romanos 12, ele marca a transição de uma parte mais teológica, mais doutrinária da Epístola aos Romanos, como Paulo costumava fazer. As cartas dele eram divididas em 2 partes. Uma bem doutrinária, ele lançava os fundamentos da fé, e uma outra mais prática, como é que eu vivo em resposta a isso que Deus fez por mim. E Romanos 12 é justamente essa virada de Paulo. E aí ele começa Romanos 12 justamente falando que por causa do que Cristo fez, nós temos que apresentar o nosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. E não podemos nos conformar com este século, mas sermos transformados pela renovação da nossa mente para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E logo depois ele fala esse versículo aqui,
que muitas vezes a gente nem repara nele, né? Porque os 2 primeiros já capturaram a nossa atenção, a gente fica assim, uau. Mas esse versículo diz, porque pela graça que me foi dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. E ele está começando a falar da unidade do corpo de Cristo e como para a unidade do corpo de Cristo é importante que nós sejamos humildes, que nós sejamos mansas, perdoadoras, longânimas. E ele começa dizendo, não pense de si mesmo além do que convém. Pense com moderação. E essa avaliação honesta, então, de nós mesmos tem que evitar 2 extremos. O primeiro extremo é de nos considerarmos melhores do que os outros. E o orgulho, minhas irmãs, é um dos pecados sobre o qual a palavra de Deus mais nos adverte. Mas como nos adverte? Qualquer livro da Bíblia você vai ouvir que o orgulho, ele precede a ruína, que a altivez de espírito precede a queda, que quem se orgulha, quem se exalta vai ser humilhado. E o Senhor vai repetindo esse assunto. Por quê? Por quê? Porque nós somos naturalmente orgulhosas. E esse pecado pode ser difícil de detectar. A gente tem a tendência de se considerar o centro do universo. Quer uma prova? Uma foto de 10 pessoas. E aí você vai ver a foto. Aí você vai ver como a sua amiga ficou bonita na foto? Não. Você vai abrir no seu rostinho. Se você estiver bem, a foto está linda. Se você estiver mal, a foto está horrível. Não importa que todo mundo estivesse linda. Se só você estiver de olhinho fechado, abrindo a boca, joga fora. E você ainda diz assim, se postar eu mato. Não é? Gente, eu me preocupava tanto com isso. Oi? Tá vendo? Ela vai photoshopar todo mundo. Eu deixei de ligar para isso, porque toda foto eu saio fazendo careta. Quando tiram foto de mim falando, que eu vejo de misericórdia, Senhor, vão postar isso. Aí o Senhor vai me humilhando, sabe? Eu nunca fui fotogênica mesmo, mas falando é uma tragédia. Mas a gente tem essa tendência de se considerar o centro, de que somos insubstituíveis, de que se eu deixar esse ministério, o ministério vai acabar. Se eu sair dessa igreja, o pessoal não vai saber mais o que fazer. Ninguém vai saber decorar, né? Ninguém vai saber cantar, ninguém vai saber dirigir. E a gente vai se achando ali o centro. A gente quer sentar nos melhores lugares. A gente quer ter os melhores dons, achar que os nossos dons são melhores. A gente quer ser convidado para toda festa. A gente quer ser convidado para todo café. Vai 2 amigas tuas tomar café e você descobrir. Treta grande. Aí você pensa, então, eu descobri que agora você gosta mais dela. Alta traição. Quem nunca? Quem nunca sofreu com isso? Alta traição. Eu não falava mais com elas, não. Nós somos assim. Já pensou por que a gente é assim? Aí vai ter uma festa de casamento. Festa de casamento, minhas irmãs, é surreal de caro. Não é verdade? Eu tenho 4 filhas, já falei, né? E as bichinhas, desde cedo, elas ouvem. Tá vendo essa festa linda? A sua não vai ser assim. Eu não tenho muita fé, não, irmãs, eu vou confessar. Eu não tenho o que fazer, né? Eu vou fazer o quê? Vou roubar para dar um casamento suntuoso? Mas a gente quer ser convidado para aquela festa de 100, de 150 reais. Então, a gente faz isso porque a gente se considera muito. Porque a gente é muito orgulhoso. E a gente é orgulhoso às vezes e não diz não. Eu não posso dizer não, porque depende de mim. Isso é orgulho também, e o Senhor quer tratar. Sabe às vezes como a gente manifesta o nosso orgulho? Quando a gente acha que uma tarefa que o Senhor Deus nos deu é pequena e eu posso fazer sem orar. E a gente não vê que sem Ele, nada podemos fazer. Nada. É nada. Sabe levantar da cama e respirar? Sabe fazer o seu café? Sabe ali, de um ponto A para o ponto B?
Sem Ele, nada podemos fazer. A gente se acostuma a orar, né? Vou dar uma palestra lá, em Londrina. Aí você ora, você põe 1000 pessoas para orar por você, não é? Mas você está criando filho e às vezes você nem nota, às vezes está tudo bem. Você está fazendo ali no automático sem buscar a fonte. Isso é orgulho. A gente pode chamar atenção para os nossos feitos espirituais, querer parecer mais piedosas do que nós somos, gostar muito que as pessoas criem uma imagem de nós que não corresponde à realidade, e assim a gente afasta as pessoas de um convívio mais próximo. A gente pode ficar esperando o reconhecimento do outro, o elogio do outro, a postagem do outro. No nosso aniversário lá, ela vai colocar nos stories a melhor amiga, mais bonita, mais isso, mais aquilo outro. A gente fala demais nas conversas porque a gente acha que tem muita coisa interessante para falar e a gente não ouve o que o outro tem a dizer. Isso são pequenos sinais do orgulho que ainda está aqui e que diariamente precisa ser morto. Mas o outro extremo é o extremo da gente se avaliar e se considerar pior do que a gente é a tal da falsa humildade. É igualmente danoso, porque falha em reconhecer que o que nós temos e somos não é por nossa causa, é por conta do Senhor. São dons que Ele dá, são talentos que Ele dá, são oportunidades na vida que Ele dá. Que tudo isso serve não para o meu engrandecimento, mas para o dele. Então, às vezes eu digo, não, eu não tenho esse dom. Não. E, na verdade, você está negando a obra do Senhor. E isso é muito grave. Você tem que reconhecer. Às vezes o nosso orgulho se expressa por timidez. Às vezes se expressa por eu me negar a fazer alguma coisa porque eu não posso atingir a perfeição. E ninguém vai atingir a perfeição aos olhos do Senhor. Então, às vezes a gente até olha, né? Uau, foi perfeito isso. Mas diante do Senhor, até os nossos atos mais santos são para Ele como trapos de imundícia, porque são manchados pelo pecado que há em nós. Todo serviço ao Senhor só é recebido porque é santificado por Cristo. Então, eu não posso esperar eu chegar na perfeição para poder fazer alguma coisa, porque eu não vou chegar nesse dia. E se eu fizer isso, eu estou negando o chamado, as bênçãos e os dons do Senhor. Às vezes a gente não faz alguma coisa, não é porque a gente acha que não vai ser bom, é porque a gente tem medo do que o outro vai dizer. E se o outro julgar que eu não fui tão boa, aí eu vou ficar muito triste, porque eu acho que pelo menos eu fui melhor do que ele achou que eu fui. É orgulho. Só que se manifestando através de uma baixa autoestima, ou algo assim, parece humildade. Mas a gente precisa crer que o Senhor é poderoso para usar pessoas imperfeitas como nós. E a humildade, na verdade, se C.S. Lewis tinha essa frase, não é pensar menos de nós mesmas, é pensar menos em nós mesmas. Percebe a diferença? É você pensar no outro, servir o outro, e não ficar se depreciando. Mas você vê a graça de Deus no outro, e elogia isso, e dá glória a Deus por isso. E Paulo conseguiu fugir desses dois extremos. Ele nem se achava o super crente, que já alcançou, e nem ele deixava de reconhecer o que Deus estava fazendo na vida dele. Abra, por favor, em 1 Coríntios, mas fica aí marcada ainda em Filipenses, tá? 1 Coríntios 15, 10. Eu não vou dar tempo depois para Filipenses, não. 1 Coríntios 15, 10. O pastor Joe Bick diz que esse é um dos textos daqueles que, se você ficar só repetindo ele por meia hora, que seria o tempo do sermão, já seria suficiente. Uma daquelas pérolas, um daqueles tesouros da palavra de Deus. E Paulo disse assim: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Vamos repetir esse versículo juntas? Mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes, trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. Um dos hinos mais amados de todos os tempos é o Amazing Grace. Tem alguém que não conheça Amazing Grace? Todo mundo conhece, né? E em tradução livre, ele diria assim: graça maravilhosa, que doce o som que salvou um miserável como eu. Esse hino foi escrito por John Newton.
E John Newton teve uma vida assim de muitas reviravoltas. Ele foi educado por uma mãe muito piedosa. E até os 11 anos de idade, ela o educou, inculcou a palavra, pregou, deu testemunho, mas ela faleceu quando ele tinha 11 anos e ele precisou ser entregue ao pai, que era capitão de um navio. E aquela nova realidade ali entre os marinheiros, aquelas pessoas que têm uma vida tão diferente, imagina hoje já, quando a gente escuta alguém falando que trabalha embarcado e tanta coisa que acontece, imagina naquele tempo. E era muito difícil naquele navio. E ele se tornou um homem rebelde, um homem vil, chegou a ser preso e depois entregue para o pai. Enfim, com o tempo, ele se converteu, ele se tornou inclusive capitão de um navio negreiro. E ele abominava esse trabalho dele. Depois ele se tornou um abolicionista. Mas ele se tornou pastor, poeta, ele escreveu mais de 200 hinos. E ele pôde atestar, por isso ele cantou Amazing Grace, que a graça do Senhor alcança qualquer pessoa. No porão mais profundo, na cadeia mais intransponível, a graça chega e resgata o escolhido do Senhor de lá. Uma das frases mais famosas do John Newton é a seguinte: não sou o que eu deveria ser. Não sou o que quero ser. Não sou o que espero ser em outro mundo. Mas ainda não sou o que eu costumava ser. E pela graça de Deus, eu sou o que sou. Que convicção! Ele olhava para trás, ele viu quanto o Senhor já havia transformado. Ele olhava para o presente e ele via que ele ainda tinha tanta coisa para mudar. Mas ele olhava para frente também. Naquele que tem poder para nos transformar até aquele dia. E ele podia ver a graça de Deus ativa e operando no passado dele, que o preservou. Ele podia ter morrido antes de conhecer a Cristo. Ele podia ter permanecido naquela vida de impiedade por mais tempo. Pela graça de Deus, ele era o que era. E John Newton, nessa frase, ecoou esse texto de Paulo. Nesse único versículo que nós lemos, nós vemos que ele fala da graça 3 vezes, em um só verso. Ninguém usou mais a palavra graça do que Paulo. Ninguém escreveu mais graça do que Paulo. Por quê? Porque ele experimentou o poder transformador dessa graça. E ele viu essa graça atuando em tantas pessoas que foram libertas, que foram completamente mudadas, não pela pregação eloquente de Paulo, mas pelo poder do Senhor, que por graça alcançou. Quando Paulo pensava em quem ele era, ele via a graça de Deus, encontrando, humilhando, derrubando, cegando, purificando. Ele via a graça presente, trabalhando nele, e através dele, tem alegria maior para um crente do que saber que o Senhor está usando ele, do que saber que ele está agradando o Senhor. Isso é graça, e Paulo podia sentir essa alegria. E ele olhava para o futuro e contemplava aquele que é fiel para completar a obra por graça. Mas sabendo que Deus é fiel para completar a obra, o que é que Paulo fazia? Sentava e esperava o agir poderoso do Senhor? Não, nós já falamos isso. Ele prosseguia. Ele não se satisfazia com a quantidade de graça, com o nível de santificação, de consagração que ele já tinha alcançado. Ele tinha uma santa ambição. É isso que a gente vê em Filipenses 3, abre lá de novo. O texto diz que ele prosseguia. E ele usa 2 vezes prosseguia nesse trecho que nós lemos. Esse verbo ele tem um sentido de um esforço intenso. A imagem na cabeça de quem ouvia era de um velocista que estava exercitando todos os músculos, todos os nervos. Tem umas fotos, né, de esporte que você fica assim, você vê as veias, você vê o músculo ali, todo contorcido, todo tensionado para chegar. E aquela pessoa se estica, né? Eles têm as técnicas para esticar o pescoço, porque às vezes é pelo pescoço a diferença do que vem atrás. Todo esse esforço é esse verbo aqui. Prosseguir. Para avançar desimpedidamente, então, em direção ao alvo, o que é que Paulo diz que ele fazia aí? Em Filipenses 3. Ele disse que ele se esquecia das coisas que para trás ficavam. Ele se esquecia tanto das derrotas, e com certeza ele colecionou algumas, mas ele esquecia também dos sucessos. Por que ele precisava se esquecer? O autor aos Hebreus, ele diz que a gente tem que se desembaraçar de todo o peso
e do pecado que tem nas mentes nos assedia. Esse desembaraçar de peso, a gente pode incluir aí o passado, como Paulo fala. Esquecendo-me do passado. E isso não quer dizer que Paulo tinha uma amnésia santa. Sabe, MIB? Eles tinham um aparelhinho, homens de preto. Ele tinha um aparelhinho, né, quando alguém via algo dos ETs lá, aí eles apontavam e tchum, apagava sua memória. Não é isso. Quando a palavra de Deus diz para nos esquecermos e para deixarmos para trás, não está ordenando que você apague da memória. Isso seria uma ordem impossível, que nem dorme de olho aberto. É impossível. Nós não vamos esquecer. Claro que algumas coisas a gente até esquece mesmo. Quando alguém fala isso, eita, foi mesmo, isso aconteceu. O que ele está falando aqui é que nós não podemos nos aprisionar, nos deixar prender pelas nossas memórias. Nós somos instadas a não habitarmos no passado, para não sermos influenciadas pelo que aconteceu lá atrás, pelas feridas que nos causaram, pelos pecados que nós mesmas cometemos, pelos abandonos. E muitas vezes, irmãs, é isso que a gente faz. A gente acha que não pode ser útil nas mãos do Senhor por conta de um passado de devassidão. A gente acha que não pode ser usada por Deus porque alguém nos feriu tanto, isso nos amargurou tanto. E essas coisas são como correntes muito pesadas que impedem que você corra com perseverança a corrida que está proposta para você. O Senhor Jesus veio e morreu para nos fazer novas criaturas, como nós já vimos. As coisas velhas já passaram. Quando você lembrar lá de trás do que aconteceu, você vai poder olhar para isso a partir da perspectiva do céu, de Deus, da sua soberania, da sua graça, do seu amor e de como esse evento pôde levar você a uma compreensão maior de quem Ele é. E para tornar você, de repente, mais sensível à dor do outro, para tornar você apta a aconselhar alguém que está vivendo a mesma luta. Nós não sabemos o propósito de cada sofrimento pelo qual nós fomos submetidas. Nós não sabemos porque o Senhor permitiu que nós fizéssemos determinadas coisas. Senhor, por que o Senhor não me impediu ali, antes que eu avançasse nessa direção? Por quê? Não é saudável fazermos essa pergunta. Mas podemos olhar e ver que o Senhor estava conosco, que a graça dele nos trouxe até onde nós estamos agora e que ele é fiel para usar mesmo o mal que nós fizemos ou que fizeram contra nós para nos transformar e sermos mais parecidas com Cristo. Mas Paulo também não podia ficar preso nas conquistas passadas, naquilo que ele já tinha alcançado, naqueles a quem ele já tinha pregado. Imagina se ele dissesse, não, deixa, eu não vou lá em Tessalônica não. Eu já preguei ali para os filipenses, já preguei aos coríntios, já fui em Atenas, não preciso ir a Roma não. Não, ele queria cumprir e completar a carreira que o Senhor Deus estava entregando para ele, chamando e vocacionando ele. Já ouviu aquela frase, quem vive de passado é museu? Pois é, mas todas nós muitas vezes somos como museus vivendo do passado, tanto das glórias como das lutas. E o Senhor quer que nós nos desembaracemos de todo peso, lancemos aos pés de Cristo. Procure entender, procure ver a graça do Senhor nesses eventos da sua vida e responda piedosamente. Responda não de acordo com o que fizeram a você, responda de acordo com Cristo. O nosso passado não deve nos distrair de olharmos para o alvo. Para mim, o maior exemplo de distração dos nossos dias se chama Instagram. Entra lá nos Reels, acabou. É um looping eterno, você não sai mais. Distração. A gente tem que se livrar dessas distrações do passado e do presente também. Mas, quando pensarmos no passado, o que isso tem que causar em nós é um sentimento de gratidão. Porque o Senhor, apesar de tudo, me trouxe até aqui. Porque quando eu olho para trás, eu posso atestar da fidelidade do Senhor, de quantas vezes Ele me levantou, de quantas vezes Ele proveu, de uma maneira que eu nunca poderia imaginar. Como ali naquela ocasião o Senhor me usou para dar uma palavra que fez diferença na vida de alguém. Como o Senhor é bom, como o Senhor é fiel. Eu posso olhar para o passado dessa maneira, como os marcos que a gente vai construindo ao longo da nossa trajetória. Como é importante a gente ter esses marcos. De dizer, ali o Senhor veio com cura, ali o Senhor veio com libertação, ali o Senhor veio com graça. E também podemos olhar para o passado e ter uma certa tristeza pelo que cometemos,
Mas isso vai nos levar à humildade. Isso não vai me levar ao desespero. Percebe a diferença? No coração do crente pode haver uma tristeza pelo pecado. É natural que isso aconteça, e é bom que isso aconteça, porque imagina, tem gente que dá o testemunho, eu era uma prostituta, eu era um bruxo, eu negava o Senhor assim abertamente, parece assim, que se orgulha desse passado. A gente não pode se orgulhar da vida no pecado. Isso traz tristeza, isso traz vergonha, mas ao mesmo tempo, porque eu sei quem Cristo é, o que Ele fez e que Ele me comprou, e eu não sou definida por aquilo, eu posso glorificar o Senhor que me comprou, que me remiu, que me lavou, que me trouxe até aqui hoje. E eu posso reconhecer a graça do Senhor. E posso aumentar e crescer em confiança ao Senhor, em fé, esperança e amor. Então, se os nossos olhos não podem estar postos no passado, onde é que eles têm que estar postos? E o texto fala, no alvo e no prêmio. A língua grega tem tanta palavra que a gente incorporou, né, que foi para o latim, que chegou no nosso idioma. E quem gosta de línguas deveria estudar grego. É uma língua linda, não estudei não, tá? Não sei nada. Mas há 2 anos a gente fez uma viagem em caravana e nós fomos à Grécia. E nós fomos a Corinto e fomos a Atenas. E a gente via as placas e... eclesia! Igreja! É tão interessante isso. E a palavra alvo aqui é escopo. É uma palavra que nós usamos, o escopo. A nossa meta, aquilo que nos dirige. E prêmio, é engraçado, é brabion. Da onde veio o latim bravo. Sabe aquela torcida? Bravo! É o prêmio. É a glória, é chegar lá. O alvo de Paulo não estava aqui na terra. Então, o coração dele não estava aqui. Os tesouros dele também não estavam aqui. Qual era o tesouro dele? Era ganhar Cristo. Alcançar a perfeição em Cristo. E o céu com Cristo. Se eu não valorizo Cristo aqui, por que eu vou valorizar Cristo no céu? Se eu não tenho prazer na vida de santidade aqui, por que eu vou amar o céu? Minha irmã, se você não ama a santidade, você não vai gostar do céu, não. Porque o céu é o lugar de santidade. É o lugar onde não vai habitar o pecado mais. Não vai ter. Então, se hoje eu me alegro na santidade, em obedecer ao Senhor, eu vou amar o céu. É o meu lugar. Mas se servir ao Senhor, se buscar a palavra do Senhor, se estar com o povo do Senhor não é algo que enche meu coração de gozo, eu não estou dizendo que é assim todo dia não, tá, irmã? Porque eu sei, nós somos pó. Mas esse deve ser o alvo do nosso coração de nos alegrarmos em estarmos, de ouvirmos a voz do Senhor, de termos comunhão com o Senhor. Aí o céu vai ser, sim, o céu para nós. Hendrickson dizia que o alvo dele eram as bênçãos da vida eterna, tais como a perfeita sabedoria. Quem gostaria de ter perfeita sabedoria? O gozo, a santidade, a paz, a comunhão, tudo desfrutando para a glória de Deus, num maravilhoso universo restaurado e a companhia de Cristo e de todos os santos. É o seu alvo? As bênçãos da vida eterna, tais como perfeita santidade, o gozo, a paz, sabedoria, comunhão para a glória de Deus num universo restaurado e a companhia de Cristo, Cristo lá, servindo os seus. Nas bodas do Cordeiro, com todos os santos. A gente pode não se encontrar mais aqui, mas a gente vai se encontrar lá. E aí você vai dizer, Paula, que bom te ver de novo. E a gente vai ter a eternidade para conversar. Ninguém vai tocar sino, ninguém vai dizer que está na hora de dormir. A gente vai ter a eternidade para conversar. E sabe qual vai ser o nosso assunto lá? A graça. O nosso assunto lá vai ser Cristo. Não vai ser o que a gente conquistou aqui, quem é que a gente era aqui, o que é que a gente fazia, não. Lá, nós vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo aqui, nos regozijando em Cristo, adorando a Cristo, ouvindo e aprendendo de Cristo, e a gente vai ter a eternidade inteira para aprender de Cristo e para amá-lo mais e mais. Você acha que você vai amá-lo mais assim que seu corpo for glorificado? Não. Você vai amá-lo mais e mais porque você vai conhecê-lo mais e mais. Você vai entender os planos dele mais e mais e os propósitos dele mais e mais por toda a eternidade. Você consegue entender isso? Não, nem eu.
Não vai ter. Talvez até tenha musculação, mas não vai doer, não vai queimar, eu acho, né? Meu joelho não vai sentir dor nenhuma. C.S. Lewis, ele dizia que tudo que não é eterno é eternamente inútil. Já ouviu essa frase? E ele também dizia o seguinte, que se você ler a história, descobrirá que os cidadãos que mais fizeram pelo mundo presente foram justamente aqueles que mais pensaram no próximo. Aqueles que fizeram a diferença, que deixaram um legado, eram aqueles que menos pensavam aqui e que tinham a sua mente lá. Quando Cristo foi consolar os seus discípulos, porque a sua partida era iminente, ele falou, eu vou preparar-vos lugar. Pense no céu comigo. Pense em estar de novo na minha presença, dessa vez sem pecado. E Paulo foi um desses, que juntamente com tantos outros, completou a carreira e guardou a fé. E assim como Paulo e todos os que foram fiéis, desde Abel até o último que vai nascer antes de Cristo voltar, tem uma coroa reservada. Não vai ter aquele pódio, não vai ter os que choraram porque perderam, porque caíram, porque se machucaram, não conseguiram completar a prova, não veio onda. Não vai ter isso. Todos seremos recompensados pela graça. Porque o Senhor é aquele que vai galardoar. Como assim o Senhor vai dar galardão àqueles que tudo que fizeram foi por graça, foi por misericórdia? Servos inúteis vão receber coroas. E sabe o que a gente vai fazer com a nossa coroa? A gente vai depositar diante do trono. Porque a gente vai reconhecer, Senhor, foi a tua graça. E a gente está falando, então, da nossa perseverança nessa caminhada, que é uma doutrina belíssima da perseverança dos santos, tão negligenciada e tão mal compreendida às vezes. A nossa perseverança está, irmãs, e a nossa segurança, não nos nossos méritos, não nas conquistas passadas ou futuras, mas está em Cristo e na palavra dele. Eu não tenho força para me agarrar a ele, eu preciso que ele se agarre a mim. Eu preciso saber que eu estou nas mãos dele, que das mãos dele ninguém vai poder me arrebatar. Eu preciso ser lembrada que ele está diante do trono do Senhor, apresentando as mãos perfuradas e o lado. E ele vai dizer, Pai, foi por ela. Foi por ela que eu morri. Alguém já disse que a cada batida do nosso coração, o Senhor Jesus está intercedendo por nós. O ministério dele em nosso favor não acabou quando ele ressuscitou. Ele consumou a obra de salvação. Ele começou a obra de intercessão. Ele intercedeu por nós aqui e ele continua intercedendo por nós lá todos os dias. Como ele intercedeu por Pedro, mesmo sabendo que Pedro ia tentá-lo, ia negá-lo. Ele intercedeu por Pedro e foi a intercessão de Jesus que foi eficaz na vida de Pedro, para que ele se arrependesse e fosse restaurado. Pedro é um bom exemplo de alguém que não ficou preso no passado. Como eu pude negar meu mestre? Eu que disse que eu daria vida por ele, eu neguei. Já pensou? A gente não ia ter primeiro, segunda Pedro. A gente não ia ter aquele apóstolo que se levantou e pregou e 3.000 se converteram. Ele ia estar lá, até agora. Eu neguei o Senhor, que miserável. O Senhor Jesus o restaurou com tanta graça que perguntou 3 vezes a ele, tanto de vezes que ele negou, tu me amas, tu me amas, tu me amas. Ele recebeu o perdão do Senhor. Ele levantou para servir ao Senhor. E ele foi um homem completamente transformado. E ele perseverou por conta da intercessão do Senhor. Então, irmãs, você tem essa promessa. Você tem essa garantia que o Senhor é fiel para te sustentar, que ninguém pode nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus. Nem vida, nem morte, nem anjo, nem principado, nem coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem alturas, nem profundidade, nem qualquer outra criatura pode nos separar do amor de Deus. São promessas preciosas que nós temos que nos agarrar a elas e confiar e nos encher dessas promessas dia a dia. Esses são os meios que Deus nos dá para nós perseverarmos. Eu vou falar rapidamente de 3. O primeiro e mais importante é a sua palavra. A sua palavra traz alertas, exortações, admoestações e nos estimula a prosseguir na fé. Vai ler Hebreus 11, vai ler Hebreus 12, vai ver a galeria dos heróis da fé, vai ver a nuvem de testemunhas que está como num estádio, como se eles estivessem olhando para nós e torcendo. Vai lá, Paula, vai lá adiante, não desiste, vamos. A gente está aqui já desfrutando da glória do Senhor, não desiste, não para, não olha para o lado, não olha para o outro, não faz que nem a mulher de Ló. Olha para o alvo, segue adiante, o Senhor é com você.
O salmista, no Salmo 119, ele expressa esse louvor pela palavra. E ele fala de tantos benefícios que a palavra traz. A palavra o torna sábio, a palavra o torna santo, o vivifica, o protege. Leia o Salmo 119. Ano passado a gente tentou memorizar o Salmo 119. Deu errado. Pelo menos a gente passou o ano inteiro lendo todo dia o Salmo 119. Não ele todo dia. A gente ia pelas letras, né? Porque ele é todo o alfabeto hebraico, e a gente lia. E algumas perícopes a gente até memorizou. Se você começasse, a gente terminava. Mas pense num salmo difícil de memorizar. Sabe por quê? Porque ele chama lei, testemunho, decreto. E ele vai usando sinônimos. E agora é decreto ou é lei? Aí um olhava para a cara da outra e ficava, e agora? Mas foi um deleite. E a gente aprendeu a amar mais a palavra de Deus por meditar nesse salmo maravilhoso, o Salmo 119. Nós temos que ter esse apego à palavra de Deus que o salmista tinha. E entender quais são os benefícios que a palavra de Deus nos dá. Que é guardando no coração que a gente não vai pecar contra o Senhor. Que ela é poderosa para nos proteger de qualquer perigo. O principal perigo, irmãs, é o pecado que habita em nós. E essa é a palavra de poder, que não volta vazia jamais. O segundo meio é a disciplina. É outra palavra que causa arrepio, né? Disciplina. E ela está muito em desuso. O pessoal fala mal de colégio militar, por quê? Porque tem disciplina. E disciplina é ruim, deixa a pessoa ser livre, deixa ela fazer o que quiser, deixa ela ser conduzida pelas paixões, pelas emoções. Mas o Senhor nos chama para desenvolver atitudes e obedecê-lo, quer tenhamos vontade, quer não, como já foi dito. Você já se perguntou se Paulo estava sempre desejoso de ouvir um relatório de uma igreja? Que ele estava sempre desejoso de escrever mais uma carta à igreja dos Coríntios e tratar de mais um problema? Será que isso assim, que deleite, eu vou agora escrever para aquela igreja que está tendo esse problema? Eu não acho que era assim todo dia com Paulo. Que alegria, hoje eu vou enfrentar mais uma vez aqueles judeus horrorosos que querem me prender, que querem me matar. Minhas irmãs, muitas vezes eu acredito que ele levantava e fazia o que ele tinha que fazer, porque ele tinha que fazer, porque ele sabia que era o que Deus queria que ele fizesse. E ele fazia sentindo vontade de fazer ou não. Nós precisamos entender que a disciplina é um alvo da vida cristã. E sem disciplina nós não vamos atingir o alvo. Sinclair Ferguson disse que talvez os desastres espirituais sejam causados mais por falha nisso, falta de disciplina, do que em qualquer outra área. Nós precisamos pedir ao Senhor, me ajuda a ser disciplinada. Tem uma autora, Barbara Hildes, ela escreveu um livro chamado As Disciplinas da Mulher Cristã. E ela disse que uma vez pegou a lista de oração do marido dela. E estava lá, pela Bárbara, D-O. D-O, ela pensou, o que é D-O? E aí ela criou coragem e foi perguntar a ele. Coitado, acho que ele ficou branco na hora, né? Aí ele disse, D de disciplina, O de organização. Ele orava para que ela fosse mais disciplinada e organizada. Se eu achasse a lista do meu marido, com certeza tinha assim, D, O, Z, V, B, T, Q, e um monte de coisa, mas D, O estaria lá. Com certeza, disciplina e organização. Quando a gente está assim desmotivada, entristecida, é tão fácil a gente negligenciar os nossos deveres, não é? A gente deixa de orar, a gente deixa de ir à igreja, a gente deixa de ler a palavra, ou a gente deixa de cuidar da nossa casa. Tem uma irmã que descobriu que estava sendo traída pelo esposo, e aí perdoou e estão no processo, na caminhada para restaurar o casamento. Mas ela está sofrendo tanto que ela deixou todo o peso do cuidado da casa na filha dela adolescente. A filha está cozinhando, limpando, cuidando dos irmãos, porque ela está afundada na dor dela. E ela está tão preocupada porque ela foi tão ferida, porque ela foi traída de uma forma assim tão terrível. E ela está negligenciando os deveres dela. Será que ela vai encontrar a restauração e a cura nesse processo de autocomiseração? Não vai. Não vai. Ela não está nem vendo que a filha também está sofrendo. Porque ela também foi traída. A família inteira foi. E a filha está com esse peso. Então, quando a gente está entristecido, a disciplina muitas vezes vai nos levar a levantar, fazer o café, lavar a louça, fazer o que a gente tem que fazer. Buscar o Senhor. E entender que o Senhor é poderoso para fazer com que aquele
triste evento que aconteceu, me aproxime dele. Tudo que nos aproxima do Senhor é bênção. A Nancy DeMoss Ogmuth falou isso. Tudo que nos aproxima do Senhor não pode ser visto de outra forma. Tudo que me leva a Ele, que me faz correr para Ele, é bênção. Porque é bênção para a vida de agora e para a que há de vir. O terceiro meio, então, para nos ajudar a perseverarmos, é a comunhão dos santos, que é um meio de graça muito negligenciado. Vê o tanto de desigrejado que tem hoje, que é ovelha de Augusto Nicodemos, de Hernandes Dias Lopes. Quem é o seu pastor? HDL. Chama até na intimidade, né? HDL. Mas não é isso viver o evangelho, não é isso. Ouvir o pregador mais eloquente, o maior expositor bíblico, é uma bênção, que maravilha, vou ouvir, vou aprender. Mas ele não pode ser o seu pastor, ele não é. Ele não te conhece, ele não sabe qual a luta que você está enfrentando. Você está servindo a quem? Qual é o irmão que você está acompanhando, discipulando, orando, abençoando de alguma maneira? Isso não é o corpo de Cristo, não foi para isso que o Senhor nos conquistou. E o autor aos Hebreus nos adverte não deixarmos de congregar, como é costume de alguns, mas devemos fazer admoestações tanto mais quanto vemos que o dia se aproxima. Nós precisamos da admoestação, da correção, do encorajamento, uns dos outros. E onde é que a gente encontra isso? Na academia? No crossfit? No crossfit, não. Não é na faculdade, é na igreja. Nós precisamos disso porque nós fazemos parte de um organismo vivo. Você sozinha não é igreja. Do mesmo jeito que um tijolo sozinho não é um prédio, não é uma catedral, não é um tijolo. Você tem que estar ligada nesse edifício, alicerçada e edificada, enraizada em Cristo, edificada em Cristo, andando em Cristo e fazendo parte do corpo de Cristo. Ele é a cabeça e nós somos o corpo. Temos que efetuar o serviço uns para com os outros, nos edificando. Qual é o alvo? Para que todos cheguemos à estatura de varão perfeito, para que todos cheguemos no alvo, no prêmio. Foi para isso que nós recebemos nossos dons e talentos. Foi para isso que o Senhor te colocou nessa igreja, nesse tempo, nesse ano, nesse contexto, para que nós sejamos instrumento de Deus na transformação uns dos outros, para que o nosso irmão possa ser mais parecido com Cristo pelo que ele aprendeu de você, viu em você. E às vezes nessa caminhada, irmãs, a gente se desanima. Às vezes a gente já correu numa velocidade tão intensa e agora a gente já não está mais andando na mesma velocidade. Às vezes a gente está até se arrastando. O importante é que a gente esteja andando para frente. Quer a gente esteja mais devagar ou mais rápido, não quer dizer que você vai se contentar com o estado de se arrastar. Muitas vezes a gente vai ter que parar e avaliar. Tem algum pecado que eu preciso confessar, algo que eu preciso abandonar para estar mais focada, para estar mais diligente nessa busca. E a gente vai lutar, vai tentar subjugar esse pecado, vamos nos arrepender com os nossos olhos em Cristo. Alguém já resumiu a vida cristã a 2 passos. O primeiro passo é ir a Cristo. Ir a Cristo. E o segundo passo é repetir o primeiro passo. Ir a Cristo, buscar a Cristo, olhar para Cristo, depender de Cristo. Quando a gente for olhar a trajetória da nossa vida, muitas vezes a gente vai ver um gráfico diferente do que a gente queria. A gente queria assim, ó, eu saí daqui, ó, mesmo ritmo, até assim numa linha. Não é assim que vai ser. Não é assim. A gente vai ficar surpresa até. Que vai ser assim, ó. Mas sabe o que é bom? É que nós vamos poder perceber, mesmo que em altos e baixos, a gente saiu daqui e a gente foi para cá. David Paulson era um conselheiro bíblico americano, faleceu recentemente. Ele falava uma ilustração que eu achei muito interessante. Que nós podemos pensar nessa nossa vida como alguém que está com um ioiô na mão, subindo numa escada rolante. Você vai ver que o ioiô uma vez vai estar mais alto, outra hora ele vai estar mais embaixo. Mas ele está subindo a escada rolante. Então, no final, você vai ver que sim, você pecou ali, sim, você deu uma esfriada ali, mas você subiu. E você foi cada vez para mais perto do alvo, que é Cristo. E nós precisamos confiar que nós estamos na mão desse Senhor poderoso, que por meio das nossas baixas e desânimos e fracassos e pecados,
Ele está nos levando fielmente para perto dele, para sermos mais parecidas com ele. O apóstolo Paulo disse: eu não alcancei ainda. Nós não alcançamos ainda, nenhuma de nós. Mas uma coisa nós fazemos. Nós continuamos lutando para cada vez mais sermos menos nós e mais Cristo. Sermos menos nós e Cristo ser tudo em nós. Eu queria terminar com o texto de Judas. Eu vou dar mais tempo para você abrir Judas, tá? Porque é mais difícil achar Judas. Judas, versículo 24 e 25. Ele é um livro bem fininho. Lá no final. Antes de Apocalipse. Está lá Judas. Esse Judas foi irmão do Senhor Jesus. Alguém que não abraçou o ministério de Cristo plenamente quando Cristo estava aqui. Porque nem os irmãos dele entendiam bem, né, o seu ministério, mas que ao final foi grandemente usado pelo Senhor e foi líder na igreja em Jerusalém. E o final dessa carta de Judas diz assim: ora, aquele que é poderoso para vos guardar de tropeços e para vos apresentar com exultação, imaculados diante da sua glória, ao único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania, antes de todas as eras e agora, e por todos os séculos. Amém.